essa pauta para dentro da universidade. Assim, ao longo da história do movimento pela democratização da comunicação, os estudantes sempre cumpriram um papel fundamental e, portanto, é importante que os estudantes tenham consciência da importância dessa luta e se juntem aí nessas mobilizações. Obrigado. Então, boa tarde. Um grande prazer estar aqui, principalmente ao lado do Álvaro, que assim, eu vou contar para vocês, mas quando eu estava iniciando no movimento, o Álvaro já estava lá. Acho que a gente se conheceu em 2003, aí nas trincheiras de debate sobre a democratização da comunicação. Então, para mim, é um prazer estar dividindo essa mesa com o Álvaro. Também saudar a galera do DACO. Eu acho que isso mostra um amadurecimento que é preciso ter dos estudantes. Assim, é uma discussão que está na pauta, na agenda nacional, e acaba que a gente vê alguns estudantes alheios a esse debate, não só os estudantes, mas a sociedade, porque existe aí um real processo de manipulação e de escamoteamento dos debates que estão de fato na pauta. Por exemplo, essa discussão da democratização da comunicação, ela não está para a sociedade em geral. Você vê o que o Álvaro falou, gente, quantas pessoas sabem disso? Assim, é um movimento de anos e tal, e esse debate não está colocado na sociedade de maneira democrática. E isso é uma loucura. Pensar que a gente tem que pensar em democratizar a comunicação, e o próprio debate da comunicação não está colocado para a sociedade de maneira igualitária. Então, a gente ir pensando assim, nossa, como democratizar uma coisa que você acha que não tem discussão? E aí, por isso que eu saúdo muito o DACO, a professora Larissa por também estar aí nessa luta para trazer assim, essa discussão para a universidade. Eu acho muito importante. Então, assim, pensando em democratização da comunicação, eu acho que é até algo muito louco, porque assim, comunicação é tornar comum alguma coisa, né? Aí a galera que eu vi que tem uma galera que está iniciando, uma galera do segundo período aí. Então, é tornar comum alguma coisa. Então, comunicação é, por si, algo que deveria ser democrático, né? Afinal de contas, se eu estou aqui socializando com vocês os meus pensamentos ou as minhas ideias, é um ato de comunicar. Então, é muito louco a gente ter que discutir democratização da comunicação, que já deveria, por si só, ser democrática. Mas, enfim, o Álvaro apresentou esse processo aí mais nacional, e aí eu venho com uma experiência concreta de comunicação comunitária para vocês, porque a gente que está na luta pela democratização da comunicação entende que uma das maneiras de democratizar essa comunicação é trabalhar efetivamente com as iniciativas de comunicação comunitária, de comunicação alternativa. Porque se a gente não tem condições, hoje em dia é muito difícil falar em condições financeiras para bater de frente com a Rede Globo, por exemplo, que é basicamente impossível, né, hoje, na estrutura que se tem de comunicação, só se a gente conseguir lá no Congresso Nacional que as exigências feitas pelos movimentos sociais, que o Álvaro já demonstrou que nossas vitórias foram muito parciais lá, mas que estava lá o Jornal Cidadão, por exemplo, estava lá lá em Brasília discutindo democratização da comunicação. É importante também ressaltar para vocês que foi a primeira vez que houve uma Conferência Nacional de Comunicação, ou seja, não é para ser debatido o negócio. E aí, por que não debater comunicação, né? Alguém ou alguém tem interesses muito grandes nisso. Então, vou trazer aqui uma experiência de comunicação comunitária, que é o Jornal Cidadão. Você pode mudar, por favor? Que é um jornal que eu trabalho, na verdade, eu moro no Complexo da Maré, sou nascida e criada lá. E já me incomodava, na verdade, esse processo de eu ver as coisas acontecendo na porta da minha casa e aparecer uma coisa na televisão que não era aquilo que eu estava vendo. Então, eu achava sempre achei muito estranho. Ora, eu estou vendo uma coisa acontecendo, mas saiu outra coisa na televisão. Então, eu não confio em jornalista, não confio no que passa pela televisão. Comecei, assim, com ódio mortal da profissão e dos jornalistas. E aí, aquele incômodo
na verdade, fez eu questionar muito. E aí eu sou... E aí, peço desculpa já de antemão, porque eu vou trazer para vocês bastante uma história que é pessoal, para demonstrar um pouco para vocês de como eu sou também produto desses processos que a gente vê na sociedade, né? Eu fiz um curso de teatro, pagava R$100. Hoje, os cursos que tem para favelas, o curso pagam R$300. São cursos assistencialistas que não promovem ninguém, e aí já para deixar bem claro isso. E aí tinha lá a discussão, né, do que você vai ser quando crescer, e listava assim, quais são uma série de profissões que você gosta, que você acha que são essenciais para o mundo e tal. Eu coloquei jornalista em último lugar. E aí a psicóloga ficou louca, mas como assim? É quem dá informação, não sei o que. Eu falei assim, não adianta dar informação e dar a informação que é mentirosa. Então, eu não confio em jornalista. Ela falou, então, vai pesquisar para você ver o que você acha mesmo dessa profissão. Aí comecei a pesquisar e comecei a entender que jornalista também podia falar a verdade. Comecei a me apaixonar. Eu falei, eu quero ser jornalista. E fui aí, fiz pré-vestibular comunitário lá na Maré, pelo CEASME, que é o Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré, que é a ONG que fez o Jornal Cidadão, que pensou. E aí, quando eu trago aqui para vocês, vou tentar ser um pouco didática para a galera aí que está começando, tá? Essa coisa da comunicação comunitária, aí vocês já devem ter dado uma olhada, o surgimento da comunicação comunitária. Como é que é isso? Quando eu não vejo aquele incômodo que eu tinha lá na minha adolescência, que eu não via a nossa voz representada ali no jornal, é isso que faz surgir a comunicação comunitária, quando aquelas pessoas não se sentem representadas nos veículos de comunicação existentes, principalmente nos veículos de comunicação comerciais. E aí esses veículos, eles acabam monopolizando não só a fala, mas eles monopolizam a abordagem, o enfoque, e acabam agendando a sociedade para aquele determinado tema. Não sei se vocês reparam, mas se hoje a gente está discutindo nos grandes jornais, sei lá, as tragédias de Niterói, vai ficar um tempo, depois que o jornal parar de dar aquilo, parou a discussão. Não houve mais tragédia em Niterói. Então, assim, a capacidade de agendamento dos debates públicos pelos jornais é uma coisa que sempre incomodou aí a galera que quer democratizar a comunicação. Porque, assim, quem define o que tem que estar na ordem do dia? Por que isso? Por que a definição tem que vir das empresas e não da sociedade? Né? Porque, assim, dizer que representa a sociedade é muito fácil, mas na prática, no dia a dia, a gente não vê isso. Então é isso, né? Padronização do enfoque, impregnação pelo consumo praticado pelas grandes empresas de comunicação. Aí é isso, interligar, ter um comprometimento político, essa é a intenção da comunicação comunitária, aquela que a gente vai discutir aqui. Ruim a gente não ter aqui a Rádio Pulga, que foi convidada, que, acabou assim, acabaram de levar os transmissores, fecharam a rádio de maneira grosseira, entendeu? Porque não é à toa, a Rádio Pulga está incomodando também. Então é isso, força contra-hegemônica aí para a gente dar uma teorizada no negócio. Gramsci diz assim, o que a gente tem hoje é uma hegemonia da comunicação, essa hegemonia está concentrada e monopolizada nas grandes empresas na comunicação. Então, a comunicação comunitária, ela surge como uma proposta contra-hegemônica que vai fazer frente, de fato, com isso tudo que está aí. Por quê? Porque vai demonstrar um novo enfoque, não traz as matérias padronizadas. Se você lê uma matéria do Globo e da Folha de São Paulo, que aí vamos comparar assim, você quase não vê jornalista criando a maneira de se escrever, né? Você fica, fez o lead, tá bom, vou lá ler o lead, entendi tudo, não preciso ler o resto da matéria. Na comunicação comunitária, você vai ter um experimentalismo que vai trabalhar de maneira mais criativa esses enfoques. Então, a gente vai pensar nisso a partir daí. Você pode mudar, por favor? Então, lá na Maré tem 132 mil habitantes, isso é censo de 2000.
a gente está aí em 2011, já está bem defasado. Então, essa história de qual é a maior favela do Rio de Janeiro, a gente tem dúvidas, né, na verdade. Que esse censo foi feito pelos próprios moradores da Maré, obviamente instruídos pelo IPEA, pelo IBGE, e nesse censo deu diferença do censo do IBGE original, porque esse censo que a gente fez foi com os moradores. Então, a galera ia lá de domingo a domingo na porta das pessoas, bater e encontrava as pessoas em casa. Então, só para vocês terem uma ideia, o Cidadão tem 20 mil exemplares hoje rodados, impressos pela Ediouro. A Ediouro fica dentro do complexo da Maré, no pé do Morro do Timbal, o único morro que tem no complexo da Maré, que tem 16 a 17 favelas. Na verdade, oficialmente, esse número é maior. Oficialmente, não. Oficialmente, eu botei ali... Eu botei 17, nem tem. Porque o que acaba acontecendo? Não sei se vocês já conseguiram observar nos últimos jornais, né, que essa coisa de mega eventos... as favelas estão diminuindo, né? Eles agora vira bairro popular, vira isso. São nomenclaturas diferentes para escamotear uma realidade, para fingir que as favelas estão acabando, mas quando na verdade a favela continua ali, promove a favela como bairro. A Maré é bairro desde de 93, que o César Maia deu uma cadentada lá e transformou a Maré num bairro, mas sem dar a infraestrutura necessária para ser um bairro de fato. Então, assim, nessa coisa toda, você pode passar, por favor? Explicar o projeto editorial do Jornal Cidadão. O projeto editorial, ele, na verdade, ele avança no momento assim, então vai ter um jornal comunitário que só vai falar coisa boa da Maré, que só vai falar as coisas... Não, a gente vai falar... A princípio, a gente surge trabalhando muito a questão cultural da Maré, a questão da identidade. E isso faz diferença, gente. Faz diferença porque quando você pega um jornal para ler, é porque aquele assunto chamou a atenção. Por que um jornal, o Globo, por exemplo, não é tão interessante para os moradores da Maré quanto um jornal Cidadão? Óbvio. O jornal Cidadão fala daquilo que está acontecendo no dia a dia dele. No dia a dia, aquilo que ele vê. O Globo não, está muito, muito longe daquela realidade. Então, quanto mais perto da realidade daquela pessoa, mais identidade você vai criar junto com aquela pessoa. E as iniciativas de comunicação comunitária, elas trazem muito isso em si. Por quê? Porque a identidade local, reforçar, por exemplo... Eu lembro de eu, criança, adolescente, falando que eu morava em Bom Sucesso, que era o bairro mais próximo da minha casa. Porque eu tinha vergonha de falar que morava na Maré. Por quê? Porque se eu falasse que morava na Maré, as pessoas já me olhavam com vários preconceitos e estereótipos. Preconceitos e estereótipos vindos da onde, gente? Do que a imprensa publica sobre a Maré. Vamos combinar. As informações que vocês têm hoje sobre Maré é o que vocês leem na imprensa comercial. E eu acabei de dizer para vocês que eu me incomodava já com o que a imprensa dita, chamada grande imprensa, divulgava sobre onde que eu moro. Então, o olhar... Na verdade, o olhar para aquela realidade, o olhar para aquele cotidiano vai se refletir de diferentes formas. Porque quando a imprensa comercial vai nesses lugares, por exemplo, aconteceu um assassinato, prendeu o traficante, não sei o quê. Ela vai olhar, vai lá e vai contar os mortos. Aqueles mortos não têm vida, aquelas pessoas não têm família, e trata completamente... como se, a vida tivesse valor. A vida de uns tem mais valor do que os outros. Então, aquele cara que mora na favela, quando não é traficante, é morador, trabalhador que mora, coitado, mas, tá morando na favela, né? Quer o quê? Vai morrer, tá no meio do tiroteio. Então, é esse enfoque que a gente quer discutir. Como é que você vê, como é que você vai dar valor à vida de uma pessoa? Esse vale mais ou esse vale menos? Pelo CEP, pelo CPF, pela cor da pele? Por favor, né? Então é isso que eu venho discutindo
em que fortalece justamente o que o Álvaro está falando. Democratizar a comunicação não é qualquer coisa, gente. Não é qualquer coisa num país que você tem impregnado, na verdade, é a voz de quem manda. A voz de quem manda nesse país é que está nos meios de comunicação, né? Dificilmente você vai ver entrevistado sobre, sei lá, crise financeira internacional. Alguém da Maré vai falar nessa matéria? Nunca. Já não fala quando tem tiroteio lá, entendeu? Quando a sua vida foi atingida, quando seu filho não foi para a escola, quando você chegou atrasado no trabalho, entendeu? Quando a polícia desligou a luz, quando desligou a água. Isso afeta diretamente a vida dessas pessoas. E isso não é publicado. Outro dia, vira e mexe, quando vocês forem dar uma olhada sobre a violência no Rio de Janeiro, vocês vão ver assim, tiroteio no Morro Tal não deixou os vizinhos de Copacabana dormirem. Ou seja, os caras que estão lá no Morro do Tabajara, não dormiu a noite inteira, mas o que sai na matéria é o pessoal que mora em Copacabana. Sim, só para a gente pensar rápido, para a gente não olhar com uma visão simplista aquilo que a gente lê no jornal. Por quê? Porque vocês são futuros jornalistas e eu acho que é importante ir compreendendo que tudo é feito por um interesse. Uma vírgula retirada de um lugar e um depoimento colocado na frente de outro, há interesse por trás disso. Até eu, quando vou escrever, eu escrevo com os meus preceitos, obviamente. O Jornal Cidadão, por exemplo, ele não tem essa história de eu sou um jornal neutro, como diz, na verdade, como nos ensina a faculdade. A faculdade fala assim pra gente, vocês têm que fazer a matéria de forma neutra, etc. Beleza. Mas o que é neutralidade? Outro dia eu estava dando uma olhada agora, não sei se vocês acompanharam, as organizações Globo deram uma carta, uma espécie de carta de princípios editoriais, que eles dizem que seguem intuitivamente, com essas palavras, gente, intuitivamente, desde quando a Globo foi fundada. Eu fiquei, nossa, intuitivamente, né? Muito legal os princípios. Mas, enfim, são princípios norteadores, sei lá, tem lá um momento que fala de direitos humanos. Por favor, né, gente? De direitos humanos, assim. Então, são coisas que a gente tem que estar observando. Porque, às vezes, a gente dá as coisas como verdade absoluta. E não existe verdade absoluta nesse mundo. Então, essa coisa de ser neutro... Que neutralidade é essa, por exemplo, quando a gente vai discutir CSA? Né? CSA, ThyssenKrupp, que é uma empresa que tem... qual é o lugar mesmo? Lá no Santa Cruz. Que está poluindo a Vera, poluindo muito, e que ela é uma empresa alemã, ThyssenKrupp, que não deixaram colocar na Alemanha, o governo alemão não deixou botar essa empresa lá, porque ela é muito poluente. Ela vem para o Rio de Janeiro, polui demais, as pessoas trouxeram fuligem para a gente ver assim, fuligem, sabe? Pessoas com problemas respiratórios, Vocês leram isso em algum lugar? Por quê? Porque é muito dinheiro que está envolvido, sabe? Porque essas empresas, as empresas comerciais, elas têm também ali seu lado angariado nessas outras empresas. É um consórcio que, se você for ver a fundo, é muito louco. Essas coisas não saem na imprensa, sabe? Não saem. E por que será que não sai na imprensa? Então, só para a gente dar uma olhada. Então é isso, jornal laboratório feito por jovens moradores do Complexo da Maré. A gente tem algumas pautas fixas, né, que são essas. Essa atuação político-cultural que eu chamo assim, o Jornal Cidadão como um organizador da cultura da Maré, da cultura em geral, né? Porque assim, você não vai pensar... A gente está aqui falando de cultura, de violência, não sei o quê. Então, o Jornal Cidadão, só voltando lá para o outro ponto, só fala das coisas boas que tem na Maré. No início do jornal, o jornal hoje está com 12 anos, no começo a gente achava que ele era muito água com açúcar. Apesar de sempre discutir, já de maneira
enfática a questão da favela dentro da cidade dentro da favela, como é que se dá ou não se dá essa inter-relação. A gente já começou a discutir as questões culturais, a defasagem educacional, a saúde, começou a discutir planos de fundo assim, do ponto de vista do morador, que normalmente é aquela pessoa que sofre com a falta desses serviços e que normalmente não é a principal fonte dos jornais comerciais. Então a gente começou a trabalhar esse novo ponto de vista dos moradores que não eram trabalhados antes, mas a gente falava, pô, mas falta alguma coisa nisso aí. E a gente foi agora eu terminei minha tese de mestrado e eu defendi exatamente, eu peguei os 10 anos do Jornal Cidadão nas suas perspectivas pedagógicas, ideológicas e políticas, como uma experiência de comunicação comunitária, e acabei descobrindo que ele fez um corte de 2007 para cá, que foi quando surgiu o Caveirão nas favelas, que ele não podia mais ficar calado diante da violência, porque as pautas de violência sempre foram muito caras para o Jornal Cidadão. Ora, como é que a gente vai falar de violência se a gente não compactua com o traficante e o traficante mora do nosso lado? Se a gente também não compactua com a polícia, que oprime tanto quanto os traficantes do lado. Então, assim, olha, que sinuca de bico a gente falar de violência nesse universo. Então, a gente acaba trabalhando no jornal, pode passar. Essa aí é a edição número 0 do Jornal Cidadão. Então, a gente acaba trabalhando no jornal, no projeto editorial, avançando na discussão de direitos humanos. O jornal comunitário, ele não só pode falar das coisas, claro, do dia a dia e tal, que afetam os moradores, mas ele tem que também trabalhar com uma perspectiva de direitos humanos, porque se a gente continuar aceitando, claro, a gente não é conivente com o tráfico, mas a gente não pode falar do tráfico da mesma maneira que os outros jornais falam. Então, como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente faz essa discussão? Então, a gente faz uma discussão do ponto de vista da política de segurança pública implementada no Estado e com um corte dentro das favelas, né? Por que o Caveirão não passa no Leblon? Vocês têm alguma ideia? Obviamente, porque é uma política pública que é feita diferente. Caveirão é só para a favela. Caveirão não é para o Leblon. Então, a gente vai pensando e desconstruindo essas coisas, porque o Caveirão, só para vocês terem uma ideia, você pode passar nas capas, por favor? Porque já está... Regulação de imóvel, vira novela na Maré, porque isso sempre foi essa coisa de ter o título de propriedade, sempre foi um problema. Pode passar. A cultura que eu estava falando para vocês, o jornal, ele é formato revista e papel jornal, tá? E ele é todo colorido. Pode passar. Jovens da Maré ingressam na universidade. Isso que eu estava falando para vocês, que tem um pré-vestibular forte dentro da Maré. Então, vira e mexe, vocês vão encontrar por aí alguém que passou pelo pré-vestibular da Maré e que hoje virou doutor e está por aí já colocando aí a sua experiência, o seu conhecimento, com acesso a todos. Pode passar. Mãe Gentil era um espetáculo. Pode passar, por favor. Isso daí é o Gato de Bom Sucesso. Na verdade, o nome desse bloco era Mataram Meu Gato. Então, essas capas, elas trazem ali uma identificação direta com o morador. Quando é que o Jornal Extra, não vou muito longe, o Jornal Extra vai falar do Gato de Bom Sucesso? Não vai, gente. Não vai. Pode passar, por favor. CPV, que é o curso pré-vestibular comunitário. Pode passar. Mareense, a gente cunhou esse nome, né? Mareense. Existe isso porque a gente falava assim, se tu mora na Maré, tu é o quê? Tu é mareense. Então a gente começou a brincar com os moradores, tu é mareense, tu não é mareense. E hoje em dia a gente encontra nas ruas pessoas falando que são mareenses. Isso pra gente é uma alegria, que a gente que inventou essa história. Aí os horizontes, pode passar. Aí, que eu queria parar antes de acabar aqui. Invasão ao Iraque. Essa foi uma primeira tentativa da gente dialogar com essa questão da violência. Vocês podem ver ali, data de 2003. A gente, na verdade, estava falando nessa matéria
da guerra, né? Aquela guerra cheia de luzes. Não sei se vocês lembram, quando a gente via na televisão, era um bando de luzes na invasão do Iraque. Não tinha sangue, né? Sangue você não via, você via luzes. Então, e armas cada vez mais potentes e tal. E a gente começa a discutir nessa matéria como aquelas armas potentes se viam parar ou não viam parar nas favelas do Rio de Janeiro e tal. A gente fez uma matéria mais ou menos assim, e a gente trabalhou com um conceito de Paulo Freire, que é a coisa da palavra mundo, né? Como é que você diz para uma pessoa uma palavra, como é que você não pode dizer que tem traficante do teu lado? A gente usava essa palavra mundo, de falar, tá vendo o que acontece no Iraque? Assim, assim, assado, assim, assim, assado, armas assim, assim, assado, as pessoas ficam assim, assim, assado. Meio que para a pessoa identificar que algo similar está acontecendo por ali e que é estranho, sem falar no tráfico em si. Essa estratégia da palavra mundo foi cunhada pelo Paulo Freire, na pedagogia do oprimido, né? Como é que você fala com o oprimido? Com o oprimido você tem que falar a partir da vivência dele, a partir do dia a dia dele, a partir daquilo que ele vai se identificar, não a partir daquilo que ele nunca viu e não vai ter uma identificação no ato. E só um probleminha nessa matéria. A gente botou um poste, a gente fotografou um poste que ficava bem na divisa, assim, porque na Maré tem várias facções, tem milícia, tem tudo. E aí isso é dividido por ruas. E nessa rua, com esse poste, né, todo cheio de bala, a gente botou esse poste no jornal. Aí deu um problema. Os diretores do SEASM, da ONG, né, tiveram que dar explicações, porque era o poste que os caras davam tiro todos os dias, né, gente? Olha, o que meu poste está fazendo ali? Poste que eu dou tiro. Então a gente tem alguns limites, né? Que o cara nem leu a matéria, tenho certeza. Ele só viu a imagem, ele só viu que era o poste, que é o que identificava ele. Entendeu o que eu estou falando de identificação? Pode passar, por favor? Então, esse é o caveirão, gente. Quem vai levar a sua alma? Por quê? O caveirão entra na favela falando, eu vim buscar a sua alma. Isso com um alto-falante gigante. Essa matéria é 2006. Com alto-falante gigante falando, vim buscar a sua alma. Invade baile funk, invade tudo quanto é lugar. Ali do lado tem uns negocinhos que eles põem as escopetas para fora. Então é assustador. Já corri várias vezes do caveirão. E essa capa deu muito problema na época. Por quê? Porque a gente estava acostumado a falar cultura, identidade, lazer. A gente não tocava mais a fundo. Principalmente depois daquela última capa que eu mostrei para vocês sobre a invasão no Iraque, a gente ficou um pouco ressabiado. Olha, como é que a gente vai discutir isso por aqui? Então a gente pegou essa imagem. Na verdade, tinha 2 policiais aqui que não dava para ver o rosto. Mas é uma imagem do postal da Anistia Internacional, que fez uma campanha internacional contra o caveirão. Esse postal foi para o mundo inteiro, na época, Rosinha, toda garotinha. Sim. Então tá, quem vai levar a sua alma? A gente começou a pensar nisso, né? E a gente colocou ali, quem faz o caveirão, quem fabrica o caveirão é a Ford. Então, onde é que vocês leram isso? Que o caveirão é fabricado pela Ford? Lugar nenhum, né? Mas lá na Maré a gente leu isso. E a gente descobriu mais que o caveirão foi feito inspirado no Yellow Mello. O que é o Yellow Mello? O carro utilizado na África do Sul para o apartheid racial e social na África. Então, não é por acaso que um carro desses é colocado nas favelas e o Jornal Cidadão se propõe a discutir isso. Democratizar a comunicação é isso, você colocar aquilo que está por trás. Então, a Ford que produz o caveirão, que foi inspirado num apartheid social. Então, é por isso que esse carro não vai para o Leblon. Então, vamos para o debate, gente. Obrigada. A gente vai fazer num processo, assim, vocês fazem pergunta um a um, né? E aí responde... primeiro também agradecer tanto ao Álvaro como a Renata, né, que trouxeram questões bastante interessantes, né, o Álvaro, né, recuperando um pouco a história do processo de formação de comunicação no Brasil, e a Renata trazendo essa experiência bem particular, bem pessoal, que tem essa característica, essa força, né, de alguém que viveu de verdade. Então
Então, está aberto aí o debate. Quem começa, quem quer fazer a pergunta, eu vou só pedir, como está sendo gravado, transmitido, que quem for fazer a pergunta venha até aqui e fale no microfone, tá bom? Pode ser assim, gente? Dá um pouco mais de intimidação, mas tem sempre o primeiro, que é o mais corajoso. Vamos lá, quem começa? Nenhuma questão? Matheus? Então venha, Matheus. Chega aqui. É isso? Ninguém... Gente, vamos democratizar as dúvidas. Vamos lá, a Jéssica começa. A Jéssica é a mais corajosa e a mais bonita. Jéssica. Oi, meu nome é Jéssica, eu sou do 3º período de jornalismo. Então, acho que é muito legal, né, de ter conseguido trazer essa mesa para Controvérsias. Que eu acho uma coisa importante de falar, que a Renata falou, né, de direitos humanos e tal, acho que a gente entender também a comunicação como um direito humano, né? A gente tem além da saúde, educação, etc., né, a gente tem o direito, né, teria o direito, né, de falar e ser ouvido. E muito do que um debate, né, da democratização da comunicação é realmente ter várias vozes, né, para falar de diversos assuntos, né, que foi muito, né, o que foi falado, que a gente pega assim os grandes jornais e vê sempre aquela mesma coisa e tal, vê sempre as mesmas coisas, né, daquelas mesmas pessoas, né, e no meio do ano passado, no meio desse ano, teve o Encontro Nacional Estudante de Comunicação. E um dos dias eu fui no assentamento do MST, e lá eles estavam falando, né, da importância que tem a comunicação, já que a grande mídia, né, sempre, quando vai falar do MST, ou às vezes não fala, ou quando fala, né, fala muito mal. E eles estavam falando da importância, né, que eles viam, assim, quando ocupavam, né, faziam um assentamento e tal, de construir, né, uma rádio, né, dali do local e tal. Até uma das meninas que veio falar com a gente, ela fazia jornalismo da terra, né, que foi um curso que foi criado lá na Federal do Ceará. E aí acho que, não sei, a questão que eu tenho é de como também trazer esse debate para outros movimentos sociais, assim, porque o que eu vejo é que muito do debate da democratização da comunicação é muito feito assim por jornalistas, né, por publicidade, assim, mas quem é da comunicação mesmo, né, estudantes e tal, e às vezes os outros movimentos sociais assim não veem a importância disso, né, como sei lá, pessoal porque os movimentos sociais são muito mal vistos, geralmente, né, pela grande mídia, né? Acho que é mais isso mesmo. Bom, ela falou que vale os dois, né? Vamos começar, então. Tá. Alguém mais quer? Marco, então, por favor, venha até aqui. Eles querem... Para os alunos. Bom, eu sou professor daqui e sou professor da Uniswan também. Então, eu tenho alguns alunos da Maré, inclusive, que trabalharam no Cidadão. Eu queria me lembrar se era a Judy ou Julie. Inclusive, eu falava muito disso nas aulas sobre comunicação comunitária. Eu acho que eu ajudei um pouquinho a motivá-la. E eu conheço um pouco o Cidadão, e você levantou alguns pontos que eu sempre tive curiosidade de perguntar e nunca tive a quem perguntar. Vou te perguntar sobre a questão da violência, que você falou que é uma sinuca de bico, eu sempre imagino, deve ser. Cara, o cara está entre a milícia, como vai falar como? Mas como não falar também? E aí você mencionou esse lance da palavra mundo, do Paulo Freire. Eu queria que você explicasse isso um pouco melhor, porque para mim ficou meio breve. Como vocês, né, conseguem passar por isso? Outra pergunta para você. Você falou que, diferente da grande mídia comercial, o barato é falar da vida das pessoas, da experiência das pessoas, do que afeta diretamente as pessoas. Eu acho que pode ser que eu tenha ouvido errado, mas o pessoal não vai querer ler sobre a crise financeira internacional, mas a crise financeira internacional afeta a vida deles, não afeta? Não seria o caso de descobrir a maneira de falar disso para eles e de mostrar como afeta?
São os 2 pontos que eu quero passar para você, tá? E para o Álvaro, um esclarecimento. Eu estudo muito esse tema, mas eu não sou... Eu falei para uma turma recentemente que eu tenho uma dificuldade com texto jurídico. Ler lei, para mim, é muito penoso. Eu acho muito chato o texto jurídico. Então, isso é uma falha. Eu acabo que eu acompanho a discussão por alto, os grandes princípios, mas na hora de ir no detalhe do que está realmente em pauta, eu pergunto para quem sabe melhor do que eu. E aí, a pergunta é essa. Você disse 2 coisas que me causaram um pequeno espanto, não um grande espanto. Primeiro, que depois da conferência, nada de concreto saiu de lá para cá. Mas não teve recentemente uma lei aprovada da regulação? A Dilma não aprovou coisa de 2 ou 3 semanas, alguma coisa que teria sido fruto, ou eu estou confundindo? Tá? E segundo, a coisa da banda larga, eu vou pegar uma fala, 2 pontos da sua fala que me chamaram a atenção. Eu cheguei tarde porque eu estava dando aula em outro lugar. Que durante a conferência, por essa pressão dos empresários, o pessoal mais combativo teria abandonado, dizendo que já estava comprometido. E que você discordava dessa atitude, eu concordo contigo nesse sentido. Mas, por outro lado, quando você me disse que a banda larga, da maneira que foi aprovada, foi um retrocesso, será que não teria sido um avanço insuficiente, não um retrocesso? Quer dizer, aí eu estou adotando em relação a você a postura que você adotou em relação ao pessoal que abandonou a conferência. Você me entendeu? É isso, são essas as questões. Obrigado. Mais alguém quer fazer? Venha cá então, querida. Professor Marcos. Vamos tentar falar no microfone. O Marcos é desobediente, né? Ele não fala. Eu só fingiu. Não sei. Meu nome é Mariana, sou de comunicação também, no 6º período. Eu queria perguntar, porque tem muita gente que eu vejo aqui que eu não vejo participando muito de debate, assim, muita gente nova também, que não está muito acostumado com um debate de democratização. E eu queria que vocês, esclarecessem como é que está a situação agora desse debate, como é que a gente pode passar eles para comunidade em geral, para não ficar só preso aos movimentos sociais que estão interessados no assunto, porque são mal vistos pela grande imprensa. E como é que a gente pode fazer para passar isso para as pessoas que não são atingidas, não percebem ser atingidas diretamente sobre isso. E como é que a gente pode fazer, o pessoal que não está muito ligado nisso, como é que pode fazer para participar disso, entendeu? Como é que você pode agir, de fato, entendeu? Fazer alguma coisa. Mais alguém? Pessoal da banda da direita aí, ó. Não vai contestar? Não. Pessoal, eu queria também fazer uma pergunta, já que ninguém, vou tentar fechar aqui 2 questões que me interessam. Eu fiz muito tempo jornal de bairro, depois participei ativamente em São Paulo, isso há muitos e muitos anos, e eu vejo que a luta continua, como se diz, né? São 2 coisas que me interessam. Assim, a tiragem do jornal, ela teve uma alteração desde a criação. Quem mantém o jornal, que é uma questão de sobrevivência, tem espaço para anúncio, não tem? Como é que é o esquema de manutenção do jornal? Se os jornalistas, se são textos só de jornalistas, e se caso seja, se eles são remunerados, inclusive de acordo com tabela de sindicato, essas coisas todas, né? Que é outra questão que eu acho que sempre acaba pegando no jornal comunitário, né? É um dos impasses do jornal comunitário. Qualquer iniciativa comunitária, um dos impasses é sempre econômico, né? Inclusive porque a gente vive um paradoxo, né? Ao mesmo tempo que enaltece a comunidade, a gente comemora quando alguém sai da comunidade, como você falou, a gente vai encontrar alguns doutores por aí. Então, é como se existisse realmente uma cisão muito clara de 2 territórios, e em que a gente está valorizando aquele território, dizendo, olha, seus problemas são importantes, você é importante, etc., mas, ao mesmo tempo, tem uma linha divisória clara, quer dizer, você quer que a pessoa chegue do lado de lá, entre aspas, você falou. Tem muita gente que vai fazer universidade fora, tal, quer dizer, essa separação, ela permanece, de algum modo, né? Os 2 mundos continuam separados, quer dizer, e, aparentemente, no discurso das pessoas, mesmo das mais bem intencionadas, há uma espécie de hierarquia. O mundo de lá
ele tem seu atrativo poderoso, né? Que é o viver bem, a qualidade de vida, etc. Então, sempre, para mim, essa coisa ela é mal resolvida, né? É um dos impasses, um dos paradoxos aí do capitalismo, e que as propostas contrárias ao capitalismo acho que aí não conseguem dar conta, pelo menos no nível de discurso. E você, eu acho que seria bacana falar um pouco do PL 109, né? Porque ele mexe com a vida dos meios de comunicação, principalmente da TV, né? E ele está sendo visto por dois lados bem estanques, assim. Um que critica bastante, fala nós perdemos, né? A fato das teles, a abertura para a participação das teles, né? Eu acho que há controvérsias, né? A Oi, que é daqui da região do Rio de Janeiro, entrou com tudo, né? Já tem lá sua proposta de canal, tal. E outra gente que está comemorando, falando, não, foi um ganho porque a gente agora vai conseguir que a disputa fique um pouco mais equilibrada, tal. Então, acho que seria bacana a gente conversar um pouco sobre isso. Bom, alguém tem mais, então, alguma questão? Se não, a gente passa para as respostas e encerra, por conta do pessoal da outra mesa tá aí já também. Tá? Vou começar por ela agora. Então, Jéssica, envolver outros movimentos, né? Eu acho que na comunicação a gente tem um grande problema de comunicação. A gente não ousa na linguagem. Eu acho que tem muito problema com isso, hein, Álvaro? Assim, qual é a linguagem que a gente tem que utilizar no movimento de pró-democratização da comunicação que vai atingir os outros movimentos que estão postos na sociedade? Porque é isso, a luta, ela é a mesma. Quando o MST é criminalizado, e aí a gente tem a experiência aqui de ter essa parceria hoje, tem a Faculdade da Terra, que forma jornalistas, né? Porque o MST já está ligado nisso. O MST já está ligado que tem que democratizar a comunicação, porque ele é um dos que mais sofre, é criminalizado o tempo inteiro na imprensa comercial. Justamente por quê? Porque quer reforma agrária, uma coisa que é direito nosso, né? Direito à terra. Isso está na Constituição. Mas aí é muito mais fácil criminalizar. Invadiu a terra improdutiva, né? E não esquece de dizer que a terra é produtiva. Meia dúzia de gado, não, a terra é produtiva. É isso que a gente ouve a mídia comercial falando, sabe? E aí vai ver de quem é aquela terra? De um dos barões, né? Entendeu? Então, assim, como levar essa discussão para outros movimentos é um desafio enorme. E eu acho que com isso, esse desafio está colocado principalmente na linguagem. Qual é a linguagem que eu tenho que utilizar para atingir aquelas pessoas que estão lá na Maré discutindo direitos humanos, que querem que o caveirão saia, não sei o quê? Como é que eu vou dizer para ela que democratizar a comunicação é importante para que os direitos, a vida dela pode ter maior evidência se democratizar a comunicação? Assim, eu não sei qual é a resposta disso. Eu também tenho muita curiosidade. Eu lembro que eu fui fazer publicidade. O pessoal brigou muito comigo, né, Álvaro? Vai fazer publicidade para quê? Eu falei assim, cara, eu preciso saber como é que o pessoal consegue mexer aí com a cabeça das pessoas, como é que eles vendem um produto, porque será que dá para a gente vender ideias? Dá. Eu acho que a gente tem que saber isso. Eu acho que tem que estudar novas formas de discurso. Como é que a gente vai atingir, na verdade, essas pessoas que estão alheias à discussão? Porque a discussão, ela parece... Eu lembro quando eu cheguei no movimento, eu achava que assim, era uma discussão de cima para baixo, né? Que vinha da universidade, ia para outros setores, e se chegava, se não chegava. Mas aí a Mariana até deu um toque, né? Como é que a gente... não só atingir essas pessoas, mas como é que age, né? Eu acho que o Álvaro pode falar um pouco mais aí sobre a Fale Rio, que está aí nessa discussão e está agindo. Ontem teve manifestação, hoje tem de novo. Então, tem uma galera na rua. Então, eu acho que o Álvaro pode dar melhor esse informe. O Marcos, professor Marcos, prazer. Você foi professor da Julie, gente boníssima. Ela quando você traz essa discussão, assim, como é que é discutir violência ali, realmente sempre foi um problema para a gente.
Por exemplo, a milícia é um fenômeno recente também para a Maré. Ela domina ali Piscinão de Ramos, Kelso, que a Maré vai desde Conjunto Esperança, para vocês se localizarem ali na Avenida Brasil, próxima a Fiocruz. E ela vai até Viaduto Lobo Júnior, ali Penha Circular. Então, tem toda essa extensão da Avenida Brasil. Digamos que ela vai da Passarela 5 até a Passarela, sei lá, 20, por aí. Então, só para vocês terem uma ideia de quanto é grande. Então, a gente distribuía jornal lá, né? Aí, quando começou a entrar os milicianos, eles começaram a seguir a gente. Coisa que com o tráfico nunca aconteceu. O tráfico nunca percorreu as ruas, porque a gente anda com crachá, com a blusa, todo mundo muito bem identificado que é do Jornal Cidadão. Mas o tráfico nunca nos cerceou de nenhuma forma. Agora, lá na milícia, os caras ficaram andando atrás da gente e aí a gente recebeu um comunicado que a gente não pode mais distribuir jornal lá. Então, só para vocês terem uma ideia de que, assim, a milícia não é um mal menor, como aí o filme Tropa de Elite 2 mostrou que o inimigo agora é outro, né? Tá por dentro do Estado. E cerceia de fato essa luta. Se hoje a gente tem o deputado Marcelo Freixo ameaçado de morte da maneira que está, porque fez a CPI das milícias, não é por acaso. Então, hoje as favelas que estão aí enfrentando esse problema das milícias, é muito complicado, assim, para a gente que mora na favela, né? E já respondendo um pouco o que você fala, como é que é isso? Você está... como é que é essa hierarquia? Você está ali, mas faz universidade, conhece outro lado, não sei o quê, não sai. Bom, eu acabei de bater uma laje. Estou casando e bati uma laje na Maré para ter um teto. Por que na Maré? Porque não é assim, eu não critico quem sai, quem conseguiu uma ascensão social, quem conseguiu virar doutor, não sei o quê. Eu não critico, mas hoje eu não tenho uma menor condição psicológica de sair da Maré. Eu tenho que ficar lá, porque é onde está minha família, é onde estão meus amigos. Se eu saio na Maré, gente, eu resolvo o meu problema. Mas o problema da minha mãe, do meu pai, do meu vizinho, da galera que cresceu comigo, o problema não está resolvido. Então, as minhas raízes estão lá e eu não consigo sair. Outra coisa, assim, voltando aqui à palavra mundo que o Marcos trouxe, né? Então, Marcos, nessa matéria sobre a violência, o Iraque, né, a guerra do Iraque, a gente não falou em nenhum momento em tráfico de drogas. Em nenhum momento. Mas a gente utilizou ali, a guerra do Iraque atinge tantas pessoas, não sei o que. A gente queria que a palavra mundo fosse guerra do Iraque, parece um pouco com a guerra que a gente vive aqui. Obviamente, a gente tem o cuidado de trabalhar com guerra, porque a gente acredita que a guerra, ela tem que estar em jogo uma disputa ideológica, entendeu? Então, o que tem nas favelas hoje não é guerra, é disputa de território, porque não tem disputa ideológica. Guerra é disputa ideológica. Então, assim, a gente tem esse cuidado de não trabalhar a violência como uma guerra posta dentro da Maré. E a gente tem o cuidado de pensar. Aí, nessa outra matéria aí do Caveirão, a gente falou de grupos armados. Entendeu? A gente nem falou de traficantes, grupos armados. Aí a gente dá uma generalizada assim. Essas são as estratégias de palavra mundo que a gente tenta utilizar. Essa coisa da mídia comercial, você falou assim, mas será que o morador da Maré também não quer discutir a crise mundial? Quer, assim como discutiu. A gente fez uma matéria enorme, de capa, falando da crise mundial, como é que afeta os moradores. A gente entrevistou... Aí o que eu estava brincando era o seguinte, olha, você não vai ver nos jornais comerciais um morador da Maré sendo entrevistado sobre a crise financeira mundial. Mas na Maré você tem, o Jornal Cidadão fez uma matéria de capa enorme, com enquete, assim, foram 4 páginas só discutindo a crise mundial. E os moradores falavam assim, bom, a minha crise é constante, eu tenho crise todo dia, eu tenho crise eu não tenho água, eu não tenho luz, eu não tenho segurança, eu não tenho educação, a minha crise é constante. E aí a gente pegou, na época, um professor da UFRJ, do Instituto de Economia,
Esqueci o nome dele agora. Mas, enfim, gente que conseguiu trabalhar uma linguagem interessante para discutir economia. Eu falei, olha, isso aqui vai para a galera da Maré, uma galera que a gente viu nos dados, 8% são analfabetos. Então, a gente quer fazer um jornal que tenha imagem, muita imagem, com palavras simples, sem ser simplista. A gente quer fazer um texto que seja agradável de ler, para atrair essas pessoas, para as pessoas criarem identidade com a gente, senão não vai ser lido. Então, a gente utiliza algumas estratégias da comunicação, né? Aquilo que a gente aprende na universidade, a gente usa lá no jornal. E ela até falou, como é que vocês mantêm o jornal, né? Tem anúncio, texto, remuneração do jornalista. Então, esse é um grande problema da gente. O jornal tem 12 anos, tem um ano que ele ficou sem circular, saiu um agora. Por quê? Porque não tem dinheiro. E ele é de uma ONG. A ONG, se não tem dinheiro assim, ele nunca teve financiamento próprio para existir. Era sempre assim, a ONG tinha financiamento do projeto tal. Aí destinava tanto para divulgação do projeto, não sei o quê. Era para onde que ia dinheiro para o Jornal Cidadão. Então, assim, a nossa equipe, ela sempre teve problema de se manter financeiramente. Então, o que acontece? Todo mundo que trabalha no Jornal Cidadão faz outra coisa, em outro trabalho. Então, o Jornal Cidadão acaba não sendo uma prioridade, principalmente nesses últimos anos. Então, chega aos 10 anos, o jornal entra numa crise absurda, porque a galera está se formando, está casando, tem que se sustentar de alguma forma. Então, essa equipe vai saindo. A gente tem dificuldade de renovar a equipe. Por quê? Porque as pessoas que chegam em projeto social, em favela, querem ganhar bolsa. Depois do Lula, que bolsa isso, bolsa aquilo, ninguém faz mais trabalho voluntário. O que eu também tenho questões, trabalho voluntário, até que ponto tem que ser voluntário? Então, mas assim, todo mundo que chega lá no Jornal Cidadão quer bolsa, o Jornal Cidadão não tem bolsa. Então, isso dificulta a gente dar uma atualizada na equipe. E aí a gente agora está fechando um jornal, é de ouro, que imprime sem custo nenhum. São 20 mil exemplares. Só para vocês terem uma ideia, o JB, quando saiu de cena, ele tinha 20 mil exemplares para o Rio de Janeiro inteiro. Então, 20 mil exemplares para uma favela, para um complexo de favelas como a Maré, não é pouca coisa. É muita coisa. Hoje, são 24 páginas. Hoje, o Jornal Dia, se vocês virem dados do IVC, está com 60 mil exemplares em circulação. Isso, dados do ano passado, não sei agora. Mas, então, 20 mil exemplares para um conjunto de favelas é coisa pra caramba, atinge gente pra caramba e vai para as escolas. Nas escolas, a gente garante ali a leitura de 4, 5 alunos. A gente não distribui feito panfleto, é gratuito, tá? A gente não distribui feito panfleto, a gente põe debaixo, nas casas das pessoas. Então, ali a gente garante também, no mínimo, 4 pessoas lendo. Então, a gente trabalha assim, o jornal não é um panfleto. É um jornal legal que a gente vai trabalhar uma capa legal para as pessoas se interessarem em ler. Essa capa que eu mostrei para vocês do Caveirão, lembra quando eu estava falando de identidade? Esse jornal esgotou. Todo mundo queria. A gente foi pra rua, foi a equipe inteira pra rua com medo, né? Ai, meu Deus, que esse jornal vai dar problema, não sei o quê. E o Caveirão, deixa eu ler, todo mundo pedindo. Foi um sucesso total de leitura esse jornal. E foi o corte que eu estava dizendo para vocês no projeto editorial. Então, a linha divisória, deixa eu ver se eu esqueci de mais alguma coisa. Remuneração dos jornalistas. Então, não tem. Não tem. A gente está sem dinheiro agora e teve uma época que a gente ganhava bolsa, mas assim, nada próximo ou esperado ao que o Sindicato dos Jornalistas define, que seja o piso salarial. Então, assim, a gente está lá no Jornal Cidadão porque a gente ama, porque a gente quer democratizar a comunicação e a gente sabe o quanto que é importante ter um veículo como esse numa favela como essa. Assim, a nossa ideia, a gente tem até projetos de cursos em outras favelas, inclusive no Chapéu Mangueira, lá no Leme, que já está com o PP. A gente tem um projeto de fazer jornal lá, então a gente sai distribuindo por aí, porque a gente acha que essa ideia do Jornal Cidadão, ela não pode ficar estrita à Maré. Ela tem que ecoar por toda a cidade. Inclusive, né, só contar uma coisa interessante, o Jornal Cidadão,
serviu de inspiração para ser criado um jornal chamado O Timoneiro, no extremo sul da Bahia, assim, extremo sul mesmo, assim, 19 horas daqui de ônibus. Então é aquela coisa assim. E aí eu chego lá para dar um curso, o pessoal, mas o Jornal Cidadão, pô, você tá falando do jornal? Eu falei, o Jornal Cidadão é pai do Timoneiro. Eu falei, como assim? Não, o André, que foi um dos fundadores do Jornal Cidadão e que hoje não está mais no jornal, nas suas viagens foi lá e disse, vamos fazer um jornal e tal, não sei o que, esse aqui é o Jornal Cidadão, vamos se inspirar nele. E o jornal está lá existindo. Então, as boas ideias a gente tem que copiar e replicar. É isso, galera. Obrigada. Bom, um monte de coisa para falar e tentar ser sintético de novo. Primeiro, a Jéssica falou do direito à comunicação. Tem uma coisa que eu ia falar na minha primeira fala, esqueci, sobre o PAN. Não sei quem já pensou nisso. Está acontecendo agora o PAN em Guadalajara. Todo mundo, enfim, vocês são novos, mas devem lembrar do PAN de 2007, que foi aqui no Rio, que era um massacre de informação o tempo todo. E agora a Record tem os direitos de transmissão do PAN de Guadalajara com exclusividade. Alguém sabe quantas medalhas o Thiago Pereira já ganhou no PAN de Guadalajara? A gente ouvia falar do Thiago Pereira de manhã, de tarde e de noite, em 2007. Agora, ou a gente vê na Record, ou a gente vê na internet, a Globo não fala nenhuma notícia sobre o PAN. Parece que não está acontecendo. Então, assim, isso aí é uma coisa emblemática de como a comunicação e a informação são tratadas como mercadoria. E daí a pauta, a nossa reivindicação do direito humano à comunicação. E o direito humano não só a ter acesso à comunicação, mas também produzir e ter condições de levar essa comunicação que a gente produz ao maior número possível de pessoas. Daí a importância de iniciativas de comunicação comunitária, como a Renata falava, e a importância que a internet pode ter. Bom, vou ser corrido, tá? Não vai dar para me deter muito em cada tema. Bom, o Marco perguntou sobre o que foi feito no pós-Confecom. E sobre o PNBL, Plano Nacional de Banda Larga. A gente teve duas coisas depois da Confecom. O Plano Nacional de Banda Larga e o PL 109, que trata da TV por assinatura. Justamente, como eu falava, tinha uma lei diferente para cada tecnologia de TV por assinatura, e aí tinha essa necessidade de atualizar a legislação, e a gente vinha discutindo isso. Bom, primeiro sobre o PNBL, Plano Nacional de Banda Larga. De fato, eu me expressei bem, não pode ser considerado um retrocesso. De alguma forma, você vai democratizar um pouco mais. Embora seja uma democratização absolutamente insuficiente. Isso é importante que fique claro. E insuficiente porque feita numa lógica comercial e mercantil. E aí é importante traçar um paralelo. Eu falei da privatização das telecomunicações, e a lógica das empresas e do senso comum é achar que a privatização das telecomunicações foi um grande avanço, porque hoje todo mundo tem um celular, às vezes 2, 3. Só que é importante a gente refletir qual é a lógica da universalização, que não é uma universalização completa, mas da tentativa de universalização da telefonia celular. É a lógica mercantil, é a lógica comercial. Então, qual é o percentual da população brasileira que tem um celular pai de santo? Aquele celular que só recebe, não liga. É a imensa maioria da população. Então, a lógica da internet é mais ou menos a mesma.
é mais gente que vai poder ter acesso ao Terra, ao Globo.com, aos grandes portais, mas assim, o PNBL não te deixa fazer nenhum upload por mês, te deixa fazer uma quantidade restrita de download e nenhum upload. Então, assim, de fato, é absolutamente insuficiente. Aí a Denise falou do PL, assim, de fato é a mesma coisa. Quando você tem dois setores em embate, eu acho, na minha opinião, é ruim o PL. Assim, e eu acho que a grande vitória, não dá para dizer que a entrada das empresas de telefonia na produção de conteúdo é uma vitória, de maneira nenhuma. Você vai substituir 5 grandes corporações produzindo conteúdo por 9 grandes corporações transnacionais produzindo conteúdo. Não dá para dizer que isso é uma vitória. Eu acho que tem uma vitória, que é uma reivindicação antiga do movimento, que é a garantia de conteúdo nacional na TV para assinatura. Sim. Eu acho que isso é uma vitória. Mas acho que o saldo é muito complicado. Assim, aí a Jéssica e a Mariana falaram mais ou menos da mesma coisa, né? Como aglutinar mais setores, envolver mais setores com essa luta. Assim, certamente não tem uma resposta fácil. Se tivesse, a gente já tinha conseguido fazer isso. E eu acho que passa por várias questões. Primeiro, aí também não vai dar para se aprofundar nisso, mas assim, tem que entender o momento histórico, a sociedade que a gente vive, e a grande hegemonia que o neoliberalismo construiu. Então, assim, é mais difícil mobilizar as pessoas hoje do que foi na década de 60, do que foi na década de 80. Nossa, que felicidade! O neoliberalismo é uma hegemonia cultural e ideológica que está, assim, dominando as pessoas e dominando a sociedade. Então as pessoas acham que é mais importante vir para a faculdade, fazer seus créditos para conseguir uma boa profissão e cuidar da sua família, e estão pouco se importando com projetos coletivos, uma construção coletiva, uma transformação de sociedade. Então, assim, partimos desse primeiro problema geral. E aí temos as deficiências do movimento, a Renata falou, nossas dificuldades de relacionar. Eu acho que outros movimentos, em geral, os movimentos sociais hoje, todos, inclusive o nosso, se concentram muito na sua pauta específica e tem dificuldade de se abrir para as outras pautas, mas assim, pelo menos o mínimo que eu posso dizer é que a gente tem clareza dessa deficiência. Então, assim, é uma preocupação permanente, que não está resolvida, mas assim, eu estou aqui como representante da Fale Rio, que é a Frente Ampla pela Liberdade de Expressão e Direito à Comunicação do Rio de Janeiro, e assim, a gente tem essa clareza, assim, a gente está buscando. O MST está sempre na nossa pauta, a gente tenta trazer o MST por causa disso. Enfim, não vou entrar na questão da criminalização dos movimentos sociais, porque isso é outra questão que merece um debate específico, mas assim, a gente está buscando os outros movimentos sociais. E a lógica que eu falei dos 20 pontos da plataforma por uma comunicação democrática é exatamente dentro dessa lógica, assim, de entender que na Argentina, com a lei de meios, os setores envolvidos conseguiram criar uma pauta que envolvesse amplos setores da sociedade. Então, assim, é difícil você chegar numa associação de moradores e chegar lá, se nem o Marco tem paciência para ler uma lei do Plano Nacional de Banda Larga, é mais difícil uma associação de moradores na favela, mas a gente está tentando, assim, a lógica dos 20 pontos é isso, tentar mostrar para a sociedade como tem alguns pontinhos que podem levar a uma maior democratização na comunicação, que tem como consequência uma maior democratização da sociedade, aumentar a justiça social. Então, enfim, é uma batalha que a gente vai continuar buscando uma resposta. Para concluir, assim, como participar? Eu acho que cada um tem essa resposta.
falei na minha primeira fala, acho importante que o Controvérsias tenha pautado essa questão. Acho que é importante trazer esse assunto para dentro da universidade. E aí, assim, eu acho que tem um jeito que é o mais óbvio. Assim, o DACO reivindicou essa pauta, eu acho que as pessoas podem acompanhar mais o diretório acadêmico. Tem a Enecos, o DACO integra a Enecos, Executiva Nacional dos Estudantes de Comunicação. Acho que as pessoas podem tentar acompanhar os espaços do DACO e da Enecos. Enfim, pode saber com a Jéssica, com o pessoal do DACO, mas, enfim, tem encontro agora da Enecos, encontro regional em novembro. Eu não fui convidado a participar, não sei se vou poder ir, mas esse é um espaço. 8 de novembro tem uma plenária da Fale Rio. Assim, a Fale Rio é uma frente ampla, reúne diversos movimentos, as pessoas podem ir individualmente. CRP, Conselho Regional de Psicologia, tem o Intervoz, que era a organização que eu fazia parte, que eu pedi afastamento, Sindicato dos Jornalistas do município e do estado. Você tem vários setores do movimento estudantil, da Enecos, UEA, UNE, enfim, tem diversas associações de moradores. O movimento de radiodifusão comunitária também está... Tem FNDC, tipo Intervoz, então? O Fale Rio assim, tem divergência com a FNDC, mas assim, é como se fosse um espaço regional no Rio de Janeiro que aglutina todo mundo. O FNDC no Rio faz parte da Fale Rio. Então, enfim, tem uma plenária por mês, tem uma plenária dia 8 de novembro, acho que é um espaço. E assim, eu sou militante desse movimento desde que eu entrei na universidade. Eu acho que tem esse lado da militância, mas quem tem menos paciência, eu acho que, enfim, também sou pesquisador da área, meu mestrado é em políticas públicas de comunicação, quero continuar esse assunto, enfim, aqui na UF. Tem o Marco, que trabalha com, enfim, alguma coisa próxima, tem o Adilson Cabral, que trabalha com isso de uma maneira mais relacionada. Então, cada um vai ver como pode se inserir e participar, mas é importante que as pessoas se deem conta da importância do tema e busquem, na medida do possível, se envolver e participar. Obrigado pelo convite.